Hoje eu ia gravar o meu último vídeo sobre M87, mas eu vi uma reportagem que me fez gravar um vídeo antes do que esse último vídeo, porque eu queria falar sobre isso que eu acho que é muito importante. Mas hoje, em vez de fazer um vídeo falando para vocês, eu quero fazer esse vídeo gravando para uma pessoa. Quero falar com o senhor presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Hoje eu quero gravar esse vídeo para o senhor Jair Bolsonaro depois que eu vi uma reportagem dele na Jovem Pan falando sobre a pesquisa no Brasil. Como eu estou falando com o presidente, até coloquei aqui o blazer, porque é uma autoridade. No entanto, o Jair Bolsonaro é uma pessoa simples, então eu vou me referir a você como Jair. Tudo bem, Jair? Caro Jair, naquela reportagem com a Jovem Pan, você menciona que no Brasil não se faz pesquisa acadêmica, que as universidades no Brasil não fazem pesquisa acadêmica e que a pesquisa é feita nas universidades privadas, como o Mackenzie pesquisando sobre o grafeno. Caro Jair, eu queria entender de onde você tirou essa informação. Vamos olhar os rankings de pesquisa no Brasil. A gente pode olhar o ranking, por exemplo, das principais universidades no Brasil que levam em conta, rankings internacionais, que levam em conta a pesquisa. E você vai ver que entre as 50 primeiras universidades brasileiras, 49 são universidades públicas. E de novo, a gente está falando aqui de rankings que levam em conta a pesquisa com uma nota, não só o ensino. Observando isso, você poderia me falar, mas aqui eu estou falando de coisas com grafeno, então a gente está falando aqui da pesquisa de exatas. A gente pode utilizar esses mesmos rankings e olhar quais são as melhores universidades de exatas e poder tentar entender ali quais são as universidades melhores ranqueadas em física, matemática e engenharia. E mesmo assim você vai observar que todas as primeiras colocadas são ainda universidades públicas. Eu gostaria de entender de onde veio essa informação, Jair. De onde você tirou essa informação que a pesquisa pública brasileira não existe, que ela é feita na universidade privada? Você citou na sua reportagem falando sobre a McGraph, que é o grupo de pesquisa do Mackenzie, que pesquisa grafeno, que é uma área da física, uma área que eu entendo mais. E você citou ali falando que aquele é o exemplo de lugar que faz pesquisa no Brasil, falando que era uma universidade privada e não pública. Então eu fui olhar os pesquisadores do McGraph para poder ver de onde todos eles fizeram a sua formação, onde você fala. Então a gente tem aqui o grupo da McGraph é dividido em 3 grupos, né? Então o Composites, o pessoal de Energy and Sensors, o pessoal de Photonics e o pessoal de Theory. Então a gente pode olhar, então eu fui olhando aqui todos eles. O Guilhermino Fanchini, que é formado na Universidade Federal de Pernambuco. A gente tem o Mauro César Terence, que é formado na USP. A gente tem o Ricardo Andrade, que esse sim é formado nos Estados Unidos, numa universidade pública dos Estados Unidos, de passagem. A gente tem a Camila Maronese, que é formada na Unicamp, universidade pública também. A gente tem a Cecília Silva, que é formada na Unicamp. Eu estou falando aqui formação doutorado, hein? A gente tem o Dulensis Larudé, ele é de Cuba, então mas mesmo assim ele fez doutorado na PUC, então ele fez doutorado na PUC. A gente tem o Jairo Pedrotti, que fez doutorado na USP. A gente tem o Juan Carrió, que fez doutorado na USP. E a gente tem o Sérgio Domingues, que também fez doutorado na Universidade Federal do Paraná. Então eu falei aqui metade do grupo e só 2 deles não tiveram formação em universidades públicas brasileiras. Então, volto à pergunta, Jair. Da onde é que você tirou que a pesquisa brasileira não é feita em universidades públicas? Eu posso até falar para o final, um grupo de teoria, por exemplo, que a gente tem o Dário Barramon, que ele é formado, apesar de ser colombiano, ele fez o doutorado dele na Unicamp. A gente tem o Leandro Seixas Rocha, que fez o doutorado dele na UFABC e o mestrado na Unesp, e eu tenho que mencionar aqui, eu conheço um pouco mais do McGraph porque o Leandro Seixas é meu amigo pessoal e nós fizemos o mestrado quando estávamos juntos no IFT, então a gente já se conhece há muito tempo e eu posso te garantir que, sem falar com ele, que ele acharia essa ideia que não é feita pesquisa na universidade pública no Brasil muito ridícula. E isso que eu não consigo entender, Jair. Por que essa necessidade de mentir num assunto? Eu não estou falando que a pesquisa brasileira não tenha problemas. Nós temos diversos problemas na pesquisa na academia brasileira. O impacto da pesquisa brasileira poderia ser maior. Nosso impacto a nível mundial ainda não é tão grande quanto deveria ser. A quantidade de pesquisadores internacionais em grupos brasileiros
também não é tão grande, né? A gente não tem tantos pesquisadores internacionais trabalhando no Brasil. A participação do Brasil em pesquisas de grandes grupos, grandes colaborações internacionais, não é tão grande. Você pode saber, por exemplo, que o Congresso, do qual você fazia parte, não aprovou o financiamento para o Brasil do ESO, que, diga-se de passagem, foi o grupo que agora descobriu o M87 essa semana. Então você estava no Congresso, você sabe que isso não passou. Da mesma maneira, participações grandes em outras colaborações foram todas negadas por falta de financiamento. Então sim, a pesquisa brasileira existe problema, não é um fator que pode se passar sem críticas. Mas por que escolher um fato mentiroso em falar que não existe pesquisa na universidade pública e utilizar isso para poder falar que a pesquisa nas universidades brasileiras é feita somente nas universidades privadas? A gente pode olhar o ranking, você acabou de ver, e o ranking, a maior parte dele é feito nas pesquisas públicas e as universidades privadas têm uma participação minúscula na pesquisa nacional. A gente pode citar o Mackenzie e a PUC como as duas universidades privadas que têm mantido de maneira constante ao longo dos últimos anos grupos de pesquisa. Em física, como eu falei, o Mackenzie tem o McGrath, que é razoavelmente decente, mas que ainda mantém contato muito próximo com as universidades públicas, com a USP e com a UFABC, com a Unicamp, que são os líderes da pesquisa ali. Essa fica a pergunta. Eu estou falando aqui de física, mas porque você citou o grafeno na sua reportagem, mas por que a gente pode falar também da medicina, onde as universidades públicas são os grandes centros de pesquisa? A gente pode falar da biologia ou da agronomia, que você tem o Embrapa e outros centros de pesquisa público que têm mantido a liderança de pesquisa. E, novamente, por que essa necessidade de vir trazer uma informação falsa? Você tinha pontos a criticar, mas por que tentar utilizar uma mentira para poder fazer as pessoas acreditarem que a situação real não é, se os dados claramente dizem o contrário? Me explica isso, Jair, que eu gostaria muito de entender. Isso é importante, e essa necessidade sua de vir e falar uma mentira como presidente do Brasil é assustador para mim, porque você não está, como eu falei, não está se aproveitando um ponto que poderia criticar para poder melhorar. Você tem um ministro, Marcos Pontes, que sabe disso, ele fez pesquisa pública, ele trabalhou, fez mestrado, tem contato com as universidades, tem tido contato com pesquisadores. É só perguntar para ele o que ele acha sobre a posição das universidades públicas na pesquisa nacional, que você pode saber o que está acontecendo. Então, novamente, Jair, você quer fazer uma crítica? Faça uma crítica bem fundada. Não precisa inventar algo para poder dizer o que as pessoas querem que você diga, para poder falar que tudo que é público não funciona. Por quê? Do ponto de pesquisa, o que a gente tem feito no Brasil, tudo foi feito até agora praticamente nas universidades públicas. Você quer fazer críticas? Faça críticas pertinentes, não invente dados. Tudo bem? Espero que você entenda isso e não se repita esses dados de inventarem dados para poder mentir sobre o que está acontecendo. Aquele abraço.